A adaptabilidade é muito grande, porque às vezes a gente entra em uma posição, a gente entra em uma empresa que a gente está determinado a desempenhar tal função e a gente esquece das oportunidades que estão ao nosso redor, que foi exatamente o que aconteceu comigo. A contabilidade do agro, ela tá muito tecnológica. Agora a gente passou bem por essa transição, né? Produtor rural obrigado a emitir nota fiscal eletrônica. O produtor que vende lá na feira, na praça, ele tem que emitir nota eletrônica. Fui trabalhando dentro da empresa, fui entendendo quais eram as necessidades dos clientes e eu mesma tomei iniciativa de mudar o meu escopo dentro da empresa. Os sócios viram todo esse meu esforço e, sem querer, eu virei a cara da empresa. Fala, lucrativos, tudo bem? Eu sou o Marcelo e esse é o teu podcast Lucrativamente. Hoje o tema tá assim, ó, do agro, é o ouro dourado hoje, Vocês será? viram que o Marcelo veio até Será? a caráter, né? Olha Ele aqui, só ó, esqueceu de me avisar, só né? tá faltando aqui a conta bancária do agronegócio, mas a skin tá... A skin tá... Ele só esqueceu de me avisar que era pra mim vir combinando E com o chapéu, ele. esqueci o chapéu. Ah, tudo bem. Mas hoje a nossa convidada é de peso, ela vem contar um pouco também sobre a história dentro do agronegócio. Mas assim, ela viu uma oportunidade um pouco diferente dentro da Mas contabilidade. contabilidade com agronegócio, será? Será? E Eu o não sei. sistema? Será que dá certo? Não sei, tô com dúvida, eu quero conhecer. Vamos conhecer quem é a nossa convidada, Marcela. Caroline Karsten, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Tudo bom contigo? Tudo bem, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui podendo conversar com vocês, levar um pouco da minha história, da minha experiência para tantas pessoas que vivem, que estão no início da sua carreira, né, dentro da contabilidade. É isso aí. Mas, Carol, assim, para começar a esquentar assim, o nosso bate-papo, conta pra gente como que tu entrou dentro da contabilidade e por que o agronegócio? Na verdade, o agronegócio, ele surgiu... Conta a verdade, hein? O agronegócio, ele surgiu um pouquinho mais para frente, mas eu fui uma daquelas adolescentes que não sabia o que fazer. Fui fazer o vestibular para ver como que era e acabei passando, porque na minha adolescência Mas tu escolheu assim aleatório contábeis. Na verdade, eu não sei dizer porque eu escolhi contábeis. Até hoje é uma incógnita. Mas não foi porque tu gostava de matemática. Eu gostava de dinheiro, sempre gostei de dinheiro. Ela gostava de dinheiro, assim Sempre que eu tive gosto. muita noção do dinheiro. Fui uma criança que sabia que tinha mesada, que calculava, Tô de que Capricórnio? juntava. Não, eu sou libriana. Mas Libra é... Mas tinha essa noção do dinheiro. Então, sempre eu era nerd, né? Apesar de Estudiosa. ter estudado em escola pública, eu era nerd. Então, acho que... Não foi que eu não estudei para o vestibular. Eu estudei a minha vida inteira, né? Então, fui fazer só para ver como é que era. Acho que pela tranquilidade também, sou uma pessoa muito calma. Nossa, me conta, como assim, uma pessoa calma? O que tá tomando? Qual é a porção mágica, assim? Então, assim, acredito que quando a gente vai sem compromisso, as coisas acontecem, né? Sem pressão. Então, enfim, acabei passando, entrei com 17 anos na faculdade da contabilidade, na UFSM. E Na Federal. fui levando a faculdade, né? Sem saber para onde eu queria ir. Uma escolha aleatória. Não chegou a estagiar durante Eu estagiei em uma empresa, não era em escritório contábil, e tive uma experiência em escritório contábil, porque é importante, né, a gente passar por isso, até para saber o que a gente quer. Que a gente gosta também. Exato. Então, mas eu sempre fui durante a minha trajetória ali da faculdade, eu sempre soube que eu não queria estar em um escritório contábil. Eu queria trabalhar dentro de uma empresa, talvez uma multinacional ou um banco, e fui nesse caminho. Porém, o agro, apesar de não estar presente ali na faculdade, sempre esteve presente na minha vida. Quando eu nasci, eu morava em uma fazenda. Então, sempre tive pessoas ao meu redor envolvidas com o agro, então não era algo totalmente distante, né? E aí, como que isso entrou de fato na minha trajetória, quando eu já estava ali 5 anos de formada, em 2020, surgiu a oportunidade de atuar na contabilidade dentro de uma empresa de tecnologia, que é a Farmicont. E qual que era a minha função inicialmente? Era dar suporte para os clientes, tá? Aí, para vocês Trabalhando entenderem. com contato direto com o Direto com cliente. o contador. Então, a Farmicont é Os uma teus clientes plataforma... eram contadores. Contadores. É negócio B2B.
Empresas de tecnologia para o escritório da Isso, contabilidade. já ia pedir pra te explicar o que era B2B pra gurizada. A gente usa essa terminologia, né? B2C é Business to Customers, que é quando a gente tem um negócio em que a gente vende para o consumidor final. Por exemplo, uma farmácia. A farmácia vende para o consumidor final. As empresas de serviços têm essa tendência maior a terem negócios B2B, que são business to business, onde uma empresa presta serviços para outra empresa, que é o que acontece muito com as empresas de contabilidade, né? E aí, lá em 2020, surgiu a Farmconte para atender uma demanda muito específica, que era o LCDPR. O que é o Já LCDPR? pedi pra explicar. O LCDPR ele é nada mais do que a escrituração digital do livro caixa do produtor rural. Só que lá em 2018, a Receita Federal ela trouxe uma normativa instituindo o LCDPR, que nada mais é do que um SPED, tá? Então, a única pessoa física que entrega um SPED é o produtor rural. E isso já nos diz alguma coisa, né? Os olhos do fisco se voltando para os produtores rurais. E o que eu percebi é que não bastava dar suporte desse sistema. Ensinar como que baixa a nota, como que lança, como que gera o livro. Isso não era suficiente, porque os contadores estavam despreparados quando a gente falava nesse assunto. Era algo novo, né? A gente teve a normativa, teve o layout e era só isso. Então, eu tive que estudar muito, eu tive que correr muito atrás, porque lá em 2020 as informações eram escassas. Pandemia, aquela coisa Pandemia, toda. teve prorrogação do imposto de renda. O pessoal não podia trabalhar no escritório, né? E naquela época não era sistema em nuvem. Todo escritório tinha sistema local. E aí a gente já veio com essa tecnologia desde o início, o sistema em nuvem, trazendo o que havia de mais novo, né, em tecnologia contábil, para a realidade de produtor rural pessoa física, que os sistemas contábeis não focavam e nem os próprios Nunca ninguém contadores deu focavam. atenção específica pra isso. Não. Eu acho que é muito interessante a fala que tu traz, né? Por exemplo, eu tive que sentar e estudar. Eu tive que sentar, me atualizar, ver as dificuldades que eu tinha para passar para as pessoas finais, assim. Então, hoje, muitas vezes, o jovem tem aquela dificuldade de mas isso aqui eu não sei, vou ter que estudar. Todo mundo precisa uma hora sentar a bunda e ter que estudar ali e resolver os nossos problemas. Então, isso é uma fala muito importante que tu traz. Para ti, jovem que tá em casa, a Tem que gente vai estudar. ter que estudar. E hoje em dia, você jovem ainda tem o chat GPT, tem o Google, tem diversas ferramentas. A gente Que a tinha gente que não pegar o tinha. livro na biblioteca, Eles né, não Marcelo? sabem o que é pegar livro na biblioteca. Não, Tem é aluno que não tem nunca acessou a biblioteca, não sabe o que Então, é. a gente Para que eu tinha ainda que sou da buscar. leva que me formei sem chat. Então, a gente tinha que ir na biblioteca buscar o livro. E aí, por exemplo... Pegar a para o- revista, fazer requisição da revista para poder ler o artigo. Então, assim, quando a gente chegou no LCDPR, que era totalmente Digital, novo, e né? aí foi nessa época em que tinham problemas muito maiores, problemas de saúde mental dentro das empresas e dos escritórios contábeis também. Então, a gente conseguiu perceber até que o próprio fisco, ele deu uma flochadinha ali na corda, digamos assim, né? E no primeiro ano a gente teve até uma diminuição do limite estabelecido para quem estava obrigado ao LCDPR. E os escritórios mesmos, eles não tinham onde buscar informação, mas como que eu faço? Como que eu vou pegar esse produtor aqui com faturamento de 20 milhões e eu vou dizer para o fisco em qual conta bancária ele fez cada pagamento? Então, era algo muito fora da realidade, porque a tecnologia na contabilidade é essencial. E a gente já conhece ela há muito tempo e ela só evolui. Mas na contabilidade do agro, ela demorou a chegar. É isso que eu ia te perguntar, porque eu ia fazer uma pergunta justamente sobre o que seria mais importante no cenário 2026 para a gestão rural, para o agronegócio. Mas já entrando nessa questão da tecnologia, tu destaca hoje a tecnologia aliada, porque sempre se pensou em sistemas da informação, em tecnologias separadas, né? Mas quando a gente envolve tecnologia junto com a contabilidade, a gente tem uma parcela de mercado muito forte de negócios. Hoje, o jovem que é muito ligado em jogo, em tecnologia, ele ainda não se deu conta, ele ainda não está ligado que ele pode resolver problemas de negócios e ganhar muito dinheiro, que é o que tu está fazendo. Com certeza. Que é o que tu está fazendo, né? E tu destaca isso como um diferencial para 2026? Com certeza. Desde que a gente começou,
Nosso propósito sempre foi transformar a agrocontabilidade através da tecnologia. E no momento que a gente está, reforma tributária, grandes fiscalizações, essa mudança de parâmetro, né, no que o produtor rural ele tem que entregar ou deixar de entregar, a tecnologia é essencial. Porque o que acontece? Para os produtores rurais, o que a gente pensa, né, quando eu falo contabilidade de produtor rural? Infelizmente, ainda existe, tá? O produtor chegar agora, no mês de abril, maio, com uma caixa cheia de nota, amassada, suja de terra, para o contador. E o contador tem que se virar ali, fazendo aquele livro caixa, né? E, nesse modo, não tem como a gente falar em planejamento tributário. Sim, porque o ainda ano falar já acabou. tecnologia. O ano já acabou. E hoje a tecnologia permite que, mesmo o produtor rural não tomando essa iniciativa de manter um trabalho constante, o contador consegue através da tecnologia. Então, sem Capturar a nota tecnologia, fiscal que foi emitida captura para nota. ele, movimentação Exatamente. bancária, exportação de arquivo CSV do banco, essas coisas todas aí. Open Finance, meu amor. Exportação de arquivo CSV já é passado. Olha Hoje aí. a gente tem Open Finance. Já direto nas Direto. informações. Diariamente a gente consegue ter acesso a isso. Então, a tecnologia aliada a todo o com zelo, medo o conhecimento do Tá na minha contador. conta. Não, eu tô chocada, porque eu não fazia ideia. Não, gente, é outro mundo. A contabilidade do agro, ela tá muito tecnológica. Para vocês terem noção, agora a gente passou bem por essa transição, né? Produtor rural obrigado a emitir nota fiscal eletrônica. Imagina. O produtor que vende lá na feira, na praça, ele tem que emitir nota eletrônica. E aí, como é que a gente vai adequar esse produtor? A forma que a gente foi encontrar de resolver isso foi muito inovadora. A gente criou a emissão de nota eletrônica pelo WhatsApp. Quem é que não tem WhatsApp? Como assim? mundo. Exatamente. É uma... Nossa, sensacional. Eu tô chocada que vocês É a viram- tendência de tecnologia, né? Que os aplicativos, eles vão pro WhatsApp. E tu sabe que eu acho que eu acho maravilhoso é que tem muita gente, por exemplo, da área de tecnologia, que torce a cara para contabilidade, mas quantos ganham dinheiro através dos problemas que geram nas operações normais de negócio? Por exemplo, um produtor rural tem que emitir nota fiscal, é um problema, e aí tem alguém que traz essa solução, tá ganhando dinheiro e tá ganhando junto com tecnologia e contabilidade. E a gente está ajudando todos os lados, porque imagina o caso da nota fiscal eletrônica. O agro não para. A gente, a safra, ela funciona ali 24 horas por dia. Vai ligar para o contador meia-noite. Contador, emite uma nota aí para mim. Não tem como, né? Então, o produtor, a gente buscou facilitar esse processo porque nós entendemos que existe uma barreira tecnológica muito grande. Eu tenho que baixar um aplicativo, colocar a senha, não sei qual é o CFOP. Imagina o produtor saber colocar o NCM e o CFOP dentro da nota, fiscal, né? nem sabe o que é NCM. Não, então a gente a gente conseguiu encontrar o meio termo em que o contador tem a garantia de que as informações estão corretas, ele não se envolve diretamente no processo, mas o produtor sabe que quando ele precisar, em poucos cliques ele vai conseguir resolver o problema dele. Nossa, sensacional. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que trouxesse um pouco mais no sentido de, por exemplo, hoje tu tem a formação dentro da contabilidade, mas, de certa forma, tu não atua na contabilidade tradicional dentro. Então, tu viu a oportunidade, ok, sou formada em contabilidade, mas não quero atuar na contabilidade básica. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque muitas vezes a gente tem aquilo que a gente precisa atuar tecnicamente dentro da contabilidade. E assim, eu sinceramente achei fantástico, porque é algo que nem eu tinha parado para pensar que, ok, tenho a contabilidade, mas eu não preciso estar ali dentro da contabilidade tradicional. Então, como também é visualizar possibilidades que muitas vezes a gente não tem essa visão, né? Não, super disruptivo. Eu brinco, né? Eu não faço a contabilidade de ninguém, mas eu tô inserida em 1.500 escritórios contábeis dentro do Brasil com a minha equipe. Tu respira a contabilidade. Qualquer problema, caiu uma ponte lá no Maranhão, a gente fica sabendo porque isso afeta o agro. Então, a gente tá presente dentro dos escritórios contábeis e eu sinto que eu estou colaborando muito mais na posição que eu estou hoje do que se eu estivesse trabalhando dentro de uma empresa ou dentro de um escritório contábil. Então, a nossa profissão ela é muito diversa nos caminhos que a gente pode seguir. E a tecnologia, ela caminha junto com a contabilidade. Com a especificação que a gente tem hoje de trabalho, com a setorização, né? Porque eu estou vendo que a contabilidade ela vai se aproximar da medicina. A gente tem escritórios especializados Já com falamos focos, nisso aqui né? em outros episódios. Então, a gente focar em um nicho, um segmento exatamente, que foi o que eu fiz. nichado. Eu foquei
na No contabilidade do agronegócio. E não Dentro da tecnologia. e não foi de propósito, né? Porque eu só queria dar suporte no sistema para os clientes. E aí eu tive que ir aprendendo. Eles começaram a me buscar para que eu ensinasse, aí algumas entidades já começaram a me buscar para que eu Mas eu acho levasse que essa tu tem que informação. contar essa história, porque olha só, tem que inspirar quem tá em casa. Não, assim, ela escolheu aleatório. Não caí de Ai, meu Deus, paraquedas. contabilidade, eu tô aqui, ai, meu Deus, tô cursando, me formei. Mas aí tu teve uma. Conta essa história. Como é que foi a transição disso pra virar Porque daí, palestrante? até tu chegar, tu entrou na empresa como funcionário, depois tu virou sócia. Isso. Conta isso aí pra dar uma inspirada na galera. Então, assim, pessoal, eu não caí de paraquedas, tá? Nada vem fácil, né? A gente diz beleza dói, sucesso também dói. A gente precisa se esforçar. Então, quando eu entrei na Farmicont, eu sou a funcionária mais antiga da empresa, né? Eu fui a primeira contadora dentro da Farmicont. E eu sempre digo que a nossa ferramenta é tão boa porque não foi um contador que criou ela, foi um engenheiro. Então, assim... Aí tu nos quebra. O feedback desde o início foi que a gente vai direto ao ponto e a gente resolve o problema que precisa ser resolvido, né? E fui Engenheiro de produção, né, que você falou, Engenheiro de né? produção, exatamente. Fui trabalhando dentro da empresa, fui entendendo quais eram as necessidades dos clientes e eu mesma tomei iniciativa de mudar o meu escopo dentro da empresa. Sim, estou dando suporte básico para o cliente, mas eu também preciso fazer isso porque eles precisam disso. E como eu falei, foi uma coisa natural. Eu fui fazendo porque eu vi que os clientes precisavam. E indiretamente ajudava no meu trabalho. Porque se eu dava um treinamento em grupo, era menos suporte que eu tinha para atender, porque eu era sozinha para conseguir fazer isso, né? Lá no início da empresa. Mas aí nessa época tu ainda era funcionária, Eu era não é? funcionária, levou um tempo e, enfim, os sócios viram todo esse meu esforço e, sem querer, eu virei a cara da empresa, né? Porque eu Tava lá sou a dando os contadora dentro da treinamentos. Farmicont. Eu que estava lá dando treinamento. Os primeiros 500 clientes, praticamente fui eu que implementei o sistema. legal. Então, todos os clientes me conheciam, me tinham como referência. E eu me tornei também a cara da E Farmicont, de certa né? forma, tu foi criando as tuas oportunidades. Com Tu não certeza. ficou esperando ali vir as oportunidades até ti. Tu foi criando as Com oportunidades. certeza. Não foi algo assim que, talvez tu tenha calculado 100%, mas tu foi criando as oportunidades, não esperou ela baterem Com ali. certeza. E algo que eu tive, assim, que... Eu sempre sou muito de me colocar no lugar dos outros. Então, chegava na finaleira do imposto de renda e todo mundo precisava de mim, eu não tinha hora. Eu era funcionária da empresa, mas se o cliente precisava de mim até às 10, Tu tava lá. eu estava lá. E no início foi muito isso. Claro que hoje em dia eu tenho uma equipe grande para me apoiar, mas no início foi muito disso. E chegou um momento em que o meu esforço foi reconhecido. Então, eu vejo que valeu muito a pena. Com certeza valeu muito a pena. E... na verdade, o presente maior ele foi vir muito depois, que é esse reconhecimento, né? Claro. Então, nada de propósito, mas naturalmente eu comecei a me tornar uma referência. É um assunto muito específico, eu digo que a minha especialidade é um LCDPR. Eu pego um arquivo TXT, eu desmonto ele com meus olhos, eu consigo ver onde é que está errado, porque eu passei 5 anos me debruçando Legal. nisso. Né? Então, não foi de graça. Claro que as oportunidades a gente tem que estar no lugar certo, né? Então, eu sempre digo, eu achei a Farmicont e eles me acharam, porque eu também sei que não é todo mundo que tem esse perfil de ter essa comunicação, de ir dar uma aula, de ir dar uma palestra, né? Mas também, algo que eu deixo para vocês é que não foi de um dia para o outro que eu estava num palco dando uma palestra. Eu comecei Isso online, é dando um baita curso. conselho. Mas aí é um baita quebra de paradigma, porque daí você tem, às vezes, alunos que são super comunicativos e você tem aluno que é mais introspectivo. Então, aquele aluno que é mais introspectivo, ok, vai para o escritório, mas aquele aluno que tem um poder da comunicação, que ele consegue né, envolver os demais, ele tem um futuro, né? Agora, eu quero fazer uma pergunta assim. Como que foi o desenvolvimento dessa mulher palestrante? Eu consigo ver que tu é muito realizada na tua área de atuação, dá pra perceber, né? Pelo Mas brilho ela no contou olho. que ela era super tímida. Então, como foi essa virada Tímida? de chave? Como que foi da timidez até chegar a palestrante? Agora, eu sei que tá rolando aí um curso de reforma tributária. Sim, estamos rodando as Tá rodando, cidades. vai rodar as cidades aí, é praticamente um show business do tributário. Então, eu era tímida ao ponto de, se eu tivesse que fazer uma ligação para um lugar, antigamente a gente não tinha o Google, né? A gente tinha que ligar para a loja e perguntar o preço. Ah, é Eu verdade. esperava a minha irmã chegar em casa para ela ligar, porque eu tinha vergonha. Eu era tímida nesse nível.
E aí, durante a faculdade, na verdade, foi uma coisa ruim que aconteceu comigo, que me transformou como pessoa. Eu fiquei doente no meio da faculdade, eu tive câncer. Sério? E eu fiquei 1 ano em tratamento. Foi um câncer de tireoide que eu tive, 2011. Tava ali no 2º ano da faculdade. Nossa, E bem aí nova. foi um baque, assim, eu pensei, meu Deus, vou morrer. E agora, o que eu faço? Até eu descobri que eu não ia morrer daquilo, né? Enfim, que tinha tratamento. Foi muito sofrido, mas tinha tratamento. Eu sobrevivi, eu tô aqui, né? E eu tenho minha vida normal, realizada. sim. E aquilo ali me fez pensar assim, meu Deus, eu tenho que aproveitar mais dessa chance que eu tive, né? Que tem pessoas que não têm. E aí eu comecei mudei a minha cabeça. Eu não podia fazer estágio. Não é que eu não podia, eu tinha medo de ir para um estágio e ter que sair. Aí eu fui para a empresa Júnior. Na Caduceu. Eu estava lá na Caduceu quando a gente ganhou o prêmio do NAF, da Receita Federal. Que era o núcleo de atendimento fiscal. Isso aí. Isso. E estava na Caduceu ali, a gente vai começando, atendendo os clientes. Aí eu lembro que na Caduceu a gente deu um curso para Que era, para quem está assistindo, era a empresa Júnior da Universidade Federal de Santa Maria. Fui para Caduceu. Perfeito. Aí, enfim, depois eu fiz meu estágio, mas, assim, nada focado. Nunca achei que eu ia virar uma palestrante. Depois, eu fiz outro trabalho voluntário, que foi a IESEC, que é de intercâmbios, né? Fiz meu intercâmbio no Peru e eu fui diretora financeira na IESEC também. E lá, já desenvolvi um pouco mais. Aí, quando eu cheguei na Farmconte, para fazer a reunião com o cliente ali, que era eu e o cliente, eu e a equipe do cliente. Meu a base, sim. O medo que eu tinha é que eu era uma guria de 20 e poucos anos, né? E aí eu pegava contadores muito experientes e eu pensava assim, será que eles vão confiar em mim? Eu tinha muito receio por ser uma guria nova, né? Será que eles vão confiar em mim? E por ser mulher ainda no agro. Mas mulher no posso agro dizer e nova. Nunca sofri preconceito, nunca sofri nenhuma... Não digo discriminação, mas eu não senti isso, mas sabe? tu tem uma postura bem firme, bem séria, né? Também. Mas eu não sei se eu acho que eu não era assim. Eu acho que eu fui criando, sabe, com o tempo. Mas como eu estudava muito, eles viam, essa guria sabe. Se eu me apertar, que eu sei que ela pode me ajudar. Então, foi muito disso que a gente fez as nossas primeiras vendas. A gente tem escritórios que estão desde 2020 com a gente, né? E em 2020, terminou o ano, a gente tinha 30 clientes. Hoje a gente tem 1.500. Meu Deus. E claro que eu não fiz tudo isso sozinha, mas eu construí muito disso, né? E aí, estudando e dando palestra. Aí a gente dava palestra para os próprios clientes. Aí, às vezes, tive professores de contabilidade, de cursos online. Ela sempre querendo fugir da contabilidade, mas a contabilidade sempre na volta dela. Sempre batendo aqui, ó. Tive convite, lembrando ela. Tive convite para dar aula dentro desses cursos. E aí, foi acontecendo. Aí, já comecei a dar palestra mais... de incentivo a trazer o contador para o agro, né? E as oportunidades vão surgindo. Então, esse ano eu comecei a fazer parte do grupo de estudos do agronegócio, do CRC. E o último convite que eu tive foi participar do grupo de trabalho de reforma tributária. O que é esse grupo? É um grupo de palestrantes. Então, a gente vai rodar o estado palestrando, eu e outras pessoas, né? Outros contadores aqui do estado, levando informação para outros contadores sobre a reforma tributária. Olha que legal. Não, super legal. E é algo que, assim, muitas vezes a gente nem espera, não vê essa possibilidade também. Ok, eu só quero dar palestra. A gente fala muito sobre a internet, sobre influencer. Daqui a pouco, quem sabe, lançar uma carreira de influencer sobre reforma tributária e agronegócio, quem sabe, né? Mas, assim... Tem alguma coisa que, trabalhando dentro do agronegócio, mas também com a parte da tecnologia, que mais se surpreendeu? O que me surpreende até hoje é que eu ainda encontro contadores no mesmo patamar que eu encontrava lá em 2020. O que aconteceu agora, no mês de abril, teve um novo lote de notificações para produtores rurais que estavam obrigados a entregar o LCDPR. E aí, para vocês entenderem, quem é que está obrigado? É quem fatura mais que 4,8 milhões por CPF no exercício. Não é lucro, é faturamento, receita bruta, tá? Emitiu nota lá. Emitiu nota e a Receita, ela tem esse radar, né? Então, ela conseguiu facilmente detectar. Só que ela demora muito para notificar. Então, demorava, a gente não sabe.
Agora. Nesse caso do LCDPR, a tendência sempre foi demorar. O motivo eu não sei, eu acredito que seja falta de mão de obra para fiscalizar mesmo, né? Então, a gente tem contador que tem que fazer um LCDPR de 2020 e ele não sabe por onde começar. Então, aquilo que eu fazia lá no início, que era o básico. Olha, o LCDPR é isso aqui. Para fazer, você precisa dessa e dessa informação. Coloca essas informações aqui, que a partir disso, gerar o arquivo é o menor dos problemas. O problema maior é conseguir essa informação. E hoje ainda a gente encontra contadores nessa situação. Por que eles estão nessa situação? Porque não é o core business deles atender produtor rural. Então quer dizer que entra na minha pergunta. Eu ia perguntar se tinha demanda no mercado para esses profissionais voltados para produtor rural. Muita, pessoal. Essa era a minha pergunta que eu ia fazer. Vocês não têm ideia de quantos produtores rurais existem no Brasil que estão desassistidos na área fiscal. É aquele produtor rural que, eu nunca fiz imposto de renda, então eu vou continuar não fazendo. Só que ele esquece que mesmo usando o bloco, o cliente dele emite a contranota. Então, a Receita Federal, ela tá sabendo ali daquele faturamento, né? É o produtor rural que, infelizmente, existem, né? Eu tenho que entregar, eu sei que eu tô obrigado, mas eu vou assumir o risco. Eu não vou entregar esse livro, eu faço tudo por conta própria. E esses produtores, eles precisam de um contador. Com certeza eles precisam de um contador. E o contador que está especializado, que consegue mostrar que é diferenciado, que entende daquele negócio específico, do agronegócio, da cadeia do agro como um todo, esse é o contador que está preparado para pegar esses clientes. E eu vou fazer uma pergunta. Essa área é uma área que tem uma valorização financeira para o profissional da área? Por exemplo, para motivar essa gurizada a procurar esse segmento. Essa é uma área que está fervendo de oportunidade assim, financeira ou dá para... Quando a gente fala de produtor rural, a gente não pode generalizar, né, pessoal? A gente está falando de milhões. Claro, existem os produtores que a gente fala de milhões. A gente vê produtores faturando 120 milhões na pessoa física. Isso existe no Brasil. Assim como a gente tem produtores com um faturamento pequeno. E nos últimos anos, principalmente aqui no estado, a margem de lucro do agro ela vem diminuindo. A gente teve seca, a gente teve enchente, a gente teve esses problemas externos que ocasionam que na compra fica caro e na venda fica barato. E o agronegócio é o único setor onde não é quem está produzindo que coloca o preço, né? É o mercado que coloca o preço. Então, eu não digo que é um mar de rosas, eu não digo que é, tá? Mas tem oportunidade. Mas tem demanda. E o que eu vejo? Qual é o melhor o fator que mais gera urgência para o contribuinte no geral, não só para o produtor rural? É a cartinha da Receita Federal, né, pessoal? E a cartinha tá chegando. É o leão batendo na porta. E a cartinha tá chegando, as cartinhas estão sendo enviadas. E é uma questão que ele não consegue resolver sozinho, então ele vai precisar procurar um contador. Mas como oportunidade para quem está começando, o que eu vejo que é a entrada é a emissão de nota fiscal eletrônica, tá? Porque tem produtor que ele não fatura 179 mil, ele não está obrigado a fazer imposto de renda. Tá? Se ele quiser, é sempre bom fazer, né? Até o produtor que tem prejuízo, sempre é bom ele fazer, porque o prejuízo fiscal em um ano, eu declaro ele, eu fico com ele guardado. No ano seguinte, quando eu tenho lucro, eu consigo deduzir. Então, a gente zera praticamente essa conta. Sempre é recomendado fazer a declaração. Mas esse produtor, ele vai precisar de nota eletrônica agora. E ele não sabe emitir. Ele não... tem um aplicativo da nota fiscal fácil? Tem, mas tem um produtor que ele não sabe baixar o aplicativo, fazer o cadastro, ele não consegue identificar qual é a operação. Então, ele precisa de alguém para dar esse apoio. Esse direcionamento. E é um serviço que custa barato para contratar um sistema e repassar esse valor para o produtor. Ele é tecnicamente fácil para quem está começando, né, a fazer essa configuração dessas notas, e é a porta de entrada para virar um cliente que vai precisar de livro caixa, vai precisar de imposto de renda, vai precisar de ITR, daqui a pouco ele vai precisar ser contribuinte na reforma tributária, e o contador que conseguir conquistar a confiança, né, porque no agro é muito importante isso, conquistar a confiança do produtor. Conquistou a confiança dele, ele vai ficar contigo para sempre. Mais uma vez, as competências socioemocionais aparecendo aí para nos chamar a atenção.
E assim, agora vamos para finalizar, o último recadinho assim, ó, pro jovem. Dica de ouro. A dica de ouro, mas assim, hoje a gente tem muitos jovens, tanto dentro da graduação, tantos jovens que nos escutam, mas que habilidade que tu vê hoje que os jovens precisam desenvolver para entrar hoje dentro do mercado? Olha, você que está hoje na graduação, que independente do caminho que você queira seguir, eu diria que a adaptabilidade é muito grande, porque às vezes a gente entra em uma posição, a gente entra em uma empresa que a gente está determinado a desempenhar tal função e a gente esquece das oportunidades que estão ao nosso redor, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, manter os olhos abertos para essas oportunidades e ter essa adaptabilidade. Ah, mas eu tenho vergonha de falar em público, eu não sei. Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber. E não vai ser na primeira vez que vai ser bom. Claro que A não primeira é. vez que a gente sobe no palco não é legal. Treme a perna. Eu até hoje treme a minha perna. Não adianta. A gente Quantas também? vezes A foi. gente também. Mas a gente tem que dar a cara a tapa Claro. e tentar e se desafiar. E é errando que a gente aprende, é treinando certeza. que a gente fica melhor. E até um dia que a gente vai estar satisfeito com o nosso próprio desempenho. Ah, isso é verdade. Ai, Carol, foi ótimo conhecer a tua história, eu adorei. Eu espero que de verdade a gente tenha conseguido inspirar um monte de jovens. Se não foi na área pura de contabilidade, seja na área de negócio, desenvolvendo aí Na área de um negócio tecnologia. na área de tecnologia, que tu possa ter influenciado de uma forma muito positiva toda essa gurizada que está em casa. Agradeço a tua disponibilidade. E para você que está em casa, não esquece de seguir o @lucrativamente nas redes sociais. Se inscreve no nosso canal no YouTube, fica lá ligado em todas as notificações, todo o conteúdo que a gente está produzindo para ti. E se por algum motivo tu não conseguiu nos assistir, nos ouve lá no Spotify, né, Júlia? Um abraço para você, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau!